Olá, boa tarde! Eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Haverá sonhado tempo de Bispoeta. Haverá sonhado tempo em que não terá discórdia, e no lugar da balbúrdia, um povo menos tenso, empenhado no amor, que cura as feridas e sara todas as vidas, e esse será o clamor a inundar toda a terra, num clima de amizade, paz e sinceridade, iluminando nossa esfera. Enquanto essa era não vem, com nossas lágrimas lavamos as chagas que causamos, rogando aos céus que nos ouvem mais força para suportar os reveses e expiações, tropeços e aflições que a vida apresentar, porque ainda é muito cedo para descansar em paz, deixando tudo para trás. Ainda há preconceito e medo. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faço um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, ao final, invista 10 a 12 minutos do seu valioso tempo nessa teleaula e ao final coloque sua observação, coloque seu palpite, coloque uma sugestão de aula. Eu terei o maior prazer de responder a todas as questões. Vamos em frente, Elide? Vamos! Vamos! Estamos tratando da oração e as funções oracionais. Essa é a 55ª parte. Vamos falar agora, nós vamos retomar um assunto que nós antecipamos na última teleaula, na teleaula de número 54. Vamos retomar, portanto, o aposto, número 3, o aposto. Outro complemento do grupo sintagmático nominal é o chamado aposto, cujo limite de distinção com o adjunto adnominal, propriamente dito, é muitas vezes difícil de traçar. Aparece em construções do tipo, vamos ver esses exemplos. O rio Amazonas deságua no Atlântico. O professor Machado honrou o magistério. Notemos que nesses dois primeiros exemplos, Amazonas, estamos especificando exatamente qual é o rio que deságua no Atlântico. Se nós disséssemos só o rio deságua no Atlântico, qual rio? Especificamente o rio Amazonas. O professor Machado honrou o magistério, especificamente o professor Machado, ele é o aposto. Souza, cabeleireiro, me conhece bem. Especificamos que quem me conhece bem é especificamente o Souza, que é cabeleireiro. Meu primo José mora na Itália. Mesma situação. Clarice, a primeira neta da família, cursa direito. E notem que aqui fica bem claro que o aposto vai aparecer normalmente entre vírgulas. Nós poderíamos simplesmente dizer Clarice cursa direito. Entenderíamos se estivesse só assim? Sim, entenderíamos. Mas como nós colocamos a primeira neta da família, para especificar que a Clarice é essa pessoa, nós colocamos entre vírgulas, sem que com isso altere o significado, mesmo suprimindo o aposto. Souza, nosso cabeleireiro, não trabalha hoje. Mesma situação, entre vírgulas. Pedro II, imperador do Brasil, protegia jovens talentosos. Mesma situação, entre vírgulas. Eu, Aníbal, peço a paz. Amanhã, sábado, não sairei. Com esses exemplos fica bem simples, bem fácil de entender o que é o aposto, não tem dúvida nenhuma. Chama-se aposto a um substantivo ou expressão equivalente que modifica um núcleo nominal, ou pronominal, ou palavra de natureza substantiva como amanhã, hoje, etc. Também conhecido pela denominação fundamental, sem precisar de outro instrumento gramatical que marque esta função adnominal. Vamos fazer a pausa para a água.
E já vou aproveitar aqui, falar sobre o nosso revisor e professor particular da língua portuguesa, professor Bis Poeta, que encontra-se no WhatsApp, no e-mail, no YouTube, no Instagram, no Recanto das Letras, faz podcast no Cantinho do Bar de do Pomone Vila Nova. É isso. E também tem todas essas teleaulas na playlist do YouTube. Quem quiser, é só ir lá no YouTube e escolher a aula que quer assistir. É isso, né, professor? Exatamente, Elide. Você é maravilhosa. Muito obrigado pelo seu merchan. Bom, eu estou trazendo hoje aqui um casal. É um casal. É o Paulo Dáurea com o seu Qual Réu e a Cissa Lourenço com o seu Atrás dos Muros uma Flor. Eles são os patronos do coletivo Poetas do Tietê, e a Cissa agora tomou gosto pela escrita. Que beleza, hein, Cissa? É isso mesmo, tem que destravar a escrita. O Paulo já é um escritor consagrado, já tem obras concorrendo ao Prêmio Jabuti, como é o caso do Qual Réu dele. Bem, eu não vou falar muito sobre os livros. Eu gostaria muito que vocês se empenhassem em ter um desses dois livros. Vocês vão ficar muito satisfeitos e muito felizes com as leituras. Perfeito? Bem, vamos deixar os dois bonitinhos aqui. Qual Réu, Atrás dos Muros. E vamos prosseguir com as nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais. Bem, nós falamos aqui que marque esta função adnominal. Prosseguindo lá em cima, a diferença de conteúdo semântico entre uma construção do tipo o Rio Amazonas e Pedro II, imperador do Brasil. Na primeira, o substantivo que funciona como aposto se aplica diretamente ao nome núcleo e restringe seu conteúdo semântico de valor genérico, tal como faz um adjetivo, enquanto na segunda, a sua missão é tão somente explicar o conceito do termo fundamental, razão pela qual é em geral marcado por pausa indicada por vírgula. Lembre-se disso, sempre indicada por vírgula, ou por sinal equivalente, travessão e parêntese. Daí, a oposição do primeiro tipo se chama específica ou especificativa, e a do segundo, explicativa, ou seja, temos dois tipos de aposto. O aposto explicativo pode apresentar valores secundários que merecem descrição especial, como ocorre com os seguintes. Letra A. Enumerativo. Quando a explicação consiste em desdobrar o fundamental representado por um dos pronomes ou locução, tudo, nada, ninguém. Um dos pronomes, estou repetindo aqui, ninguém, cada um e outro, etc. Ou por substantivo. Tudo, agora são os exemplos. Tudo, alegrias, tristezas, preocupações, ficava estampado logo no seu rosto. Bem poético isso, hein, Lídia? Sim. Duas coisas o encorajavam: a fé na religião e a confiança em si. Bonito também. Duas coisas se não perderam entre Perdoam. Desculpe, vou retomar e vou puxar o Qual Réu um pouquinho mais para cá. Vou retomar. Duas coisas se não perdoam entre os partidos políticos: a neutralidade e a apostasia. Essa é do favorito da Elide, Marquês de Maricá.
Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde que eu encontro esses livros aí para comprar? Porque me parece que eles estão na feira, não, na exposição. Isso, da consciência negra. Muito bem, Elide, muito bem lembrado. Muito obrigado pela pergunta. Sim, os dois livros podem ser encontrados na exposição que está acontecendo no Ibirapuera. É a primeira Expo Internacional da Consciência Negra. No AMB, né? Não é Ibirapuera, AMB. AMB, desculpe, no Palácio das Convenções do AMB. Repetindo, Palácio das Convenções do AMB. Tem um ônibus que sai gratuitamente da estação Tietê e outro da Barra Funda também. O da Tietê é mais fácil até, eu achei. Eu visitei a exposição, fiquei muito encantado com o stand maravilhoso dos poetas do Tietê. E lá é possível encontrar os livros. Certo. Tanto o Qual Réu quanto o livro da Cissa Lourenço. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula. Felizes, agradecidos por essa dádiva de podermos ter essa interação, mesmo sendo à distância, mesmo sendo por teleaulas, porque o conhecimento se constrói dessa forma, seja à distância, seja pessoalmente. O ser humano, nós seres humanos, somos muito versáteis. Nós conseguimos nos adaptar às condições mais adversas. É só ver esses povos que vivem em temperaturas menos 50 graus, como pode, Elide? Outros vivem em temperaturas extremas de 40, 50 graus, e nós vamos nos adaptando. É isso que o ser humano tem de mais bonito. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.